Olá pessoal, vamos lá agora para a nossa aula de ciências, também terça-feira do dia 30 de junho, tá? Nós vamos falar hoje das civilizações fluviais. Quem está com o texto para acompanhar, já pega aí o texto que está lá no Google Drive, aí vocês baixam lá no Google Drive o texto e acompanha para a gente poder fazer atividade, tá certo? Eu vou ler para vocês o texto e aí vou explicar para nós podermos depois responder essa atividade. Então vamos lá, civilizações fluviais. As primeiras cidades se formaram próximas a rios. Os vales dos rios atraíam os grupos humanos porque suas terras eram férteis para a prática da agricultura e havia oferta de água para as atividades cotidianas e a criação de animais. O rio também servia como via de transporte para o deslocamento de pessoas e de mercadorias. Por meio dele, era possível se comunicar com outros povos, e isso facilitava a troca de informações e o comércio entre eles. Nos vales dos rios Nilo, Tigre, Eufrates, Indo, Amarelo e Azul, diversos povos se organizaram e desenvolveram as primeiras civilizações conhecidas entre 4000 a.C. e 2000 a.C. Por se desenvolverem próximos a rios, elas foram chamadas de civilizações fluviais. Então, pessoal, o que acontecia? As primeiras civilizações se formaram ali em volta dos rios. Por quê? Porque era mais fácil porque as terras eram férteis, porque eles tinham acesso à água, ao plantio. Os povos se reuniam ali em volta desses rios e criavam as suas comunidades. E o que eles faziam também? Eles tinham as suas mercadorias e eles se locomoviam se transportavam através dos rios, por barcos. E quando eles precisavam trocar, eles às vezes faziam troca de mercadoria, eles faziam o quê? Eles se locomoviam do rio para outro lugar, para chegar em outro lugar e fazer a troca das mercadorias que eles precisavam com os outros povos, e com isso eles foram criando as suas comunidades. E vocês perceberam que esses povos já existiam 4000 a.C. e 2000 a.C. Como isso? Antes de Cristo. Então, eles já estavam ali fazendo o seu povoamento, as suas trocas de mercadoria, usavam os rios para se locomover, né? Para se transportar de um lugar para outro, né? Que eram os meios que eles tinham no momento, né? Era o que eles tinham para viver, o meio de vida deles, né? E aí vocês observando o mapa aí na atividade de vocês vão ver as primeiras cidades e as civilizações. E aí mostra lá os egípcios, os mesopotâmicos, arapenses, os chineses e as cidades. Aí vocês vão observar no mapa de vocês todas as primeiras cidades e as suas civilizações. E aí tem uma questão que diz: qual era a importância dos rios para o desenvolvimento das primeiras cidades? E também diz, aí tem um mapinha que fala assim: observe o mapa e depois complete o quadro. Aí vocês vão fazer no caderno de ciências de vocês. E aí vocês veem, né, que as regiões lá tanto eram frias quanto quentes, e vocês veem que
como que eles faziam com tudo, né? Que fala com tudo, o meio que eles usavam para se ajudar, para se locomover, para fazer o plantio, para tudo. E aí no mapa que vocês vão observar, que vocês têm que completar no caderno, tá lá local. Aí tem Egito, Mesopotâmia, Índia, China, aí tá o rio e povo. Aí no rio vocês vão colocar no Egito, que rio que era o rio que fazia parte do Egito e o povo dele. Como chamava o povo? O povo lá do Egito. Mesma coisa na Mesopotâmia. Inclusive, vocês viram lá no Centro de Mídias, vocês viram essa aula com o professor Rodrigo Blaglini, que ele já explicou lá, né, do rio Eufrates, do rio Nilo. Ele já falou essa aula lá, ele já deu introduções, ele já falou sobre esses povos. Com certeza quem assistiu vai lembrar até muito mais do que eu tô falando aqui. Então, vocês vão lá na atividade, vão ver Mesopotâmia. Qual que era o nome do rio que pertencia à Mesopotâmia? E qual que era o nome do povo de lá? Da Índia, qual o nome do rio? Qual o nome do povo da Índia? E mesma coisa da China, qual é o nome do rio e qual é o nome do povo de lá da China. Com certeza, nas atividades anteriores que vocês já fizeram, que isso é uma continuação das páginas anteriores, da atividade anterior de ciências, que vocês já leram os textos, se vocês forem consultar os textos anteriores, vocês vão conseguir responder muito bem. Lá na página 58, a gente está falando assim, as partes do rio. Aí tem lá, os rios são cursos naturais de água que podem se originar de fontes subterrâneas que afloraram na superfície, da água das chuvas e do derretimento de neve e de geleiras. Os rios correm dos terrenos mais altos para os terrenos mais baixos. Ao longo desse caminho, eles podem receber água de outros rios e fazer mais curvas. Observe o esquema que mostra as partes de um rio. E aí, então, na atividade de vocês estão vendo a imagem que mostra lá a curva feita pelo rio, a nascente onde nasce o rio, fala afluente do rio que deságua em outro rio, queda d'água, foz, né, onde o rio despeja suas águas, o leito, que é o canal por onde as águas de um rio correm. Então, o que quer dizer as partes do rio? Quer dizer assim, isso que eu acabei de explicar para vocês a respeito da nascente, de onde o rio termina, quando um rio se encontra com outro. E como que formam os rios? Olha, temos a água da chuva. Vocês já viram no jornal quando falavam que o rio secou, que nós precisamos economizar água, porque senão estava o nível muito baixo e precisava chover para poder nós termos mais água? Então, a chuva é o principal de tudo para fazer com que um rio também tenha bastante água. E também o rio, às vezes, ele tem ajuda de outros rios que desaguam nele, que se encontra com ele e traz água de outros rios. Com isso faz com que ele tenha nascente, de onde nasce, geralmente a nascente vem água da chuva e começa aquela nascente vindo a água de algum lugar, por isso que é chamada de nascente, e aí ela já começa tendo as suas curvas, aí ela vai formando o seu rio. E com isso, ele se encontra com outro rio que traz água, ajuda também a abastecê-lo. Por exemplo, nos lugares muito frios, onde nós temos geleira, quando elas faz calor, elas começam a derreter. Isso faz com que o rio se eleve mais, que ele suba, que ele fique mais cheio, né? As águas da chuva. Também quando está muito calor, aquela água também evapora um pouco, né? Então vamos lá. Aí vocês vão observar
atividade aí, esse desenho, vão ver a nascente do rio, a afluente do rio, que ele deságua em outro, a curva feita pelo rio, vocês vão ver a queda d'água, o leito que é onde se faz o canal por onde as águas do rio correm de um lado para o outro, e a foz de onde o rio despeja suas águas, para onde elas acabam indo, né? E aí tem uma questão que vocês vão responder. O que é um rio e como ele é formado? Tudo isso eu acabei de falar para vocês agora, né? Aí nós temos lá na página 59, complete a cruzadinha. Aí, no caso, vocês vão tentar fazer no caderno o esqueminha da cruzadinha, tá lá. 1. Rio que deságua em outro rio. Aí vocês vão escrever na vertical e na horizontal as respostas, de acordo com o que tá no desenho aí de vocês. Vocês vão observar o desenho quando o número é na horizontal e quando o número é na vertical. Aí vocês vão observar e vão responder. Vocês vão tentar fazer a cruzadinha no caderno. Aí tá lá as questões: local onde o rio nasce, canal onde as águas dos rios correm, por aí em diante. Na questão 13, marque a alternativa correta. A nascente é o local onde o rio deságua e a foz é o lugar onde o rio nasce. Se estiver correta, vocês vão fazer um X. Ou se for a letra B, vamos ver. B. Fluente é um rio que deságua em outro. Aí vocês vão observar lá a página anterior, ler, observar as imagens e vão poder responder essa atividade. Depois está assim: reescreva a afirmativa incorreta, corrigindo-a. Vocês vão descrever a alternativa que vocês acham que ela não está certa e vai corrigi-la, tá? 14. Escreva qual parte do rio é mostrada em cada imagem. Aí vocês vão analisar a imagem e vão colocar o nome da parte do rio que é mostrada na imagem. Lá no mapinha tá mostrando as partes do rio e os nomes. Aí vocês vão observar essas imagens e vão responder. E aí depois, como sempre, nós iremos retornar para voltar essas atividades e responder assim que vocês fizerem. Façam sempre a lápis, por favor, hein? Assim que vocês fizerem, vocês vão me dar um ok no WhatsApp e aí eu vou gravar essas aulas com as correções. Então, um beijo e fiquem com Deus.